Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Eu queria mostrar para vocês uma novidade que eu aprendi, que não deve ser novidade para todo mundo, mas para mim é. Eu achei bem interessante. Eu assisti isso, eu tive essa informação através do canal que é Nerds da Bíblia. É um canal em inglês. É uma moça norte-americana, ela grava esses vídeos e eu acompanho ela, eu acho bem interessante a forma com que ela explica a Bíblia. Ela inclusive fez teologia e tudo mais. Mas enfim, aí ela trouxe essa informação, eu coloquei na minha Bíblia, eu queria compartilhar com vocês como eu fiz e o que eu li aqui. Essa minha Bíblia que vocês já conhecem, eu tenho utilizado ela ultimamente para fazer os meus estudos, os meus devocionais. E sim, eu estou focando ela em devocionais. Tudo que eu estou absorvendo na Bíblia, no meu aprendizado, e eu coloco aqui em forma de devocional, em forma de como eu posso aplicar isso aqui na minha vida. Eu não foco muito na questão do estudo, da parte do estudo, e sim na parte prática do que o texto está me trazendo de ensino para eu aprender, para eu melhorar como pessoa, para eu ser uma cristã cada vez melhor. Vamos lá. Essa é a Bíblia aqui que vocês já conhecem, né? Tem a ficha catalográfica dela aqui, ela é da editora Quatro Ventos e o nome dela é A Bíblia Devocional do Secreto, só que aqui está escrito a Bíblia do Secreto. E ela usa o texto NAA. Vamos lá, aqui tem o índice dela, o índice dos livros, né? E aqui é o índice dos devocionais, que ela traz alguns devocionais, mas eu foco nela muito mais no texto. Aí eu coloquei uma aba adicional aqui e vocês vão entender o porquê. Virando a página, eu coloquei essa aba adicional nessa Bíblia. Ó, tá vendo? Aí, olhando assim, não tem nada nela. Inclusive, se eu quiser, eu posso colocar depois. Eu coloquei com fita durex aqui. Ó, aí eu abro ela e tem todas as informações que eu preciso. Tá vendo? E, inclusive, se eu fechar esse lado aqui, ó, as informações estão do lado do índice da Bíblia. Por que isso? Porque essas informações aqui falam sobre o índice da Bíblia. Só que, por enquanto, eu vou deixar assim para eu conseguir ler tudo com vocês. Essa emenda aqui eu consegui fazer com o Durex também, tá? Mas enfim, vamos lá. Ó, tá escrito aqui: por onde devo começar a ler a Bíblia? Aí, vamos dizer que você estivesse assim. Aí você foca nesse daqui primeiro. No canal ela dá dicas de qual livro você deve começar a ler primeiro para você aprender melhor, entender melhor a mensagem da palavra de Deus. Ela indica isso, eu já vi de outros teólogos também, você começar a ler pelos evangelhos. Aí eu botei aqui número 1, evangelhos. Todos eles, não só em um. Não é bom você focar só em um evangelho, apesar de você ter que começar a leitura por algum lugar. É bom que você leia todos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem gente que foca só no de João. É bom você ler o Evangelho de João, só que João é só um lado, vamos dizer, da personalidade de Jesus, porque João viu Jesus daquele modo. E João descreve Jesus de um modo específico. Já Lucas descreve de outro modo. Marcos e Mateus fazem a mesma coisa, cada um do seu modo. Então, para você conhecer um pouco de quem Jesus era, da personalidade de Jesus e da mensagem que Jesus queria trazer para todos nós, leia os evangelhos, os 4 evangelhos. Aí eu botei aqui, conhecendo mais Jesus. Aí, inicialmente, leia os evangelhos. Aí aqui eu coloquei, ó, número 1, tá vendo? É para primeiro ler os evangelhos, no caso, os 4 evangelhos, né? Entendendo como sendo uma coisa só, os 4 evangelhos. Aí, número 2, Salmos e Provérbios. Inclusive, ela falou no vídeo, né, que tem muita gente que lê Salmos e Provérbios ao longo de toda a vida. Então, se você já leu todos os Salmos e Provérbios, você pode passar para a fase 3. Mas é bom que você leia, porque às vezes a gente leu algum salmo específico, tipo, sei lá, Salmo 23, Salmo 1, mas você não leu todos os salmos, não mergulhou nos salmos. Leia os salmos e os provérbios. Os provérbios são muito importantes, porque eles ajudam a gente a lidar com as outras pessoas na sociedade. É muito importante. Aí eu marquei aqui na Bíblia,
Eu circulei Salmos e Provérbios e botei aqui, número 2, que é segundo, né, no caso. E o 3. Aí ela faz uma lista e eu fui colocando os números. Tiago, Gálatas, Efésios, Filipenses, Gênesis, Êxodo. Depois de Êxodo, você pula para Ruth. Você não leia os livros das leis na sequência, porque eles são muito pesados e um pouco maçantes. Então, para você não perder a fluidez da leitura, você vai para Ruth, depois Esther, depois você lê Esdras e Neemias. Porque apesar de ser 2 livros, eles contam a mesma história, é uma continuação. Então é bom que você leia os 2, um na sequência do outro. Aí eu coloquei aqui as numerações, tá vendo? E aqui eu coloquei só a numeração de Tiago. Tá vendo? Tiago. Por quê? Porque eu tô mergulhando no livro de Tiago agora. Tô lendo com muita calma. E ela falou coisas muito importantes sobre o livro de Tiago, e isso é verdade. Que o livro de Tiago é uma forma da gente realmente viver a palavra, sabe? Da gente entender a importância de viver a palavra de Deus, como isso é importante para a nossa vida. E se você mergulhar no livro de Tiago com calma, com profundidade, e, sabe, extrair, absorver tudo aquilo que Deus quer te ensinar através do livro de Tiago, você vai ficar muito bem por muito tempo, sabe? Tipo assim, vai ser o suficiente para você. Leia o livro de Tiago, sabe? Entenda qual é a mensagem real que o livro está te transmitindo. Você já tendo conhecido sobre Jesus, conhecido, né, tendo lido os evangelhos, e você também tendo lido os salmos, os provérbios, é muito bom ler desse modo. Aí você lê na sequência, como eu já havia informado. Depois que você leu Esdras e Neemias, agora você está pronto, ou pronta, né, para você ler toda a Bíblia. Aí sim, você lê toda a Bíblia. Aí você pode recomeçar desde Gênesis até chegar em Apocalipse, ou você pode dar continuidade, mas eu prefiro recomeçar, mas lendo na sequência. Aí sim, você lê na sequência. Por quê? Porque você vai reler e você vai aprender mais coisas. Você vai absorver melhor todas as informações que estão aqui na Bíblia, sabe? Tendo esse cuidado de ler com calma, ler com atenção, respeitando os tempos e entendendo que tem, vamos dizer, literatura aqui na Bíblia, tem linguagem que é mais difícil da gente entender, é mais complicado da gente absorver. Não é numa leitura única que você vai absorver todo o conteúdo. Então você tem que ler, aí depois você tem que voltar e ler de novo, ou você tem que ler fazendo pausas, porque senão você não vai absorver todo o conteúdo que a Bíblia quer te transmitir, todo o ensino que a Bíblia quer te transmitir. Aí eu fiz uma observação aqui muito importante que ela faz, e eu já tinha observado isso, eu botei observação. O livro de Hebreus e o livro de Romanos são teologias pesadas, têm mais discursos elevados. Tipo assim, não é... Se você pegar e ler o livro de Hebreus logo de cara, o livro de Romanos, talvez você não consiga entender ou absorver tão bem os ensinos que ele precisa nos transmitir. Então, é bom você deixar eles por último, Hebreus e Romanos. Isso eu estou falando do Novo Testamento, é claro. Deixar por último, vamos dizer, considerando as cartas, né? Apocalipse é um caso à parte. Apocalipse vai ficar por último de todos os livros, tá, gente? Aí, no caso, eu estou falando o último aqui, considerando as cartas gerais e paulinas. É bom você ler Hebreus e Romanos por último, considerando as cartas. E aí eu coloquei aqui, isso a gente deve pensar assim também sobre o restante do Pentateuco. Por exemplo, Levítico, Números e Deuteronômios deve ser lido também mais lá para frente. Por quê? Porque eles não fazem tanta diferença para a nossa vida hoje, e porque eles são livros mais, vamos dizer assim, mais pesados, mais técnicos. Você talvez leia logo de cara, você fica assim, eu tenho que praticar essas coisas, se eu não estiver fazendo isso, eu vou morrer e ir para o inferno. Não, gente. Eles relatam, são livros da lei, relatando um período de tempo que já foi concluído em Cristo Jesus na cruz, né? A lei ainda é viva hoje, mas nós, como cristãos, não vivemos mais para a lei.
quando Jesus morreu na cruz, ele levou, nós morremos junto com ele na cruz e vivemos no tempo da graça, né? Que Cristo é o noivo da igreja. Então, nós vivemos pela graça e por meio de Cristo Jesus. A gente não está vivo mais hoje para a lei. E abrindo aqui, né? Aí eu fiz uma sessão aqui, ó, para uma leitura direcionada. Alguns livros da Bíblia tratam de assuntos específicos. E eu foquei mais no Novo Testamento, por quê? Porque para você ir para o Antigo Testamento, você tem que mergulhar no Novo Testamento primeiro. Vamos lá. Se você estiver lidando com o ministério da igreja, esses livros podem ser úteis para você. Gálatas, Efésios, Filipenses, Tito, 1 e 2 Timóteo. É bom que todos nós leiamos para a gente aprender, para a gente entender uma boa conduta cristã, mas principalmente para você que estiver lidando com o ministério da igreja, ou você for líder de algum conjunto, de algum ministério, é bem legal. Agora, se você estiver lidando com tristeza e o luto, ou se tiver muitas perguntas sobre o céu e a morte, leia 1 e 2 Tessalonicenses. Ele é focado nesse assunto. Se você direcionar a sua leitura pensando nisso, você vai ter muito mais respostas. Aí aqui tem mais, né? Se estiver lidando com uma fase difícil em sua vida, 1 e 2 Pedro. Se você tiver com dificuldades relacionadas a amar alguém e como é viver para Jesus, leia 1, 2 e 3 João. Aí olha só aqui. Agora, se você estiver realmente lutando com o que isso significa, aí o que é isso? Esse problema aqui, com dificuldades de amar alguém, com dificuldades para amar e como viver realmente para Cristo. Aí você tem que ler Tiago. Ó, voltamos a Tiago, tá vendo? E Tiago seria o primeiro livro que a gente ia ler. E ensina a necessidade de sabedoria e de viver para Jesus. O livro de Tiago ensina basicamente isso, a necessidade de sabedoria e de viver para Jesus. Aí eu fiz essa planilha aqui. Eu não sei se eu cometi algum erro de português na hora de escrever, é que eu escrevi, eu fui me empolgada escrevendo, mas o mais importante aqui é a mensagem que isso aqui está transmitindo. E aí eu deixei uma observação aqui no finalzinho, que é aqui, ó. Apocalipse deve ser lido por último, e depois de Ezequiel. Se você ler o livro de Apocalipse sem ter lido o livro de Ezequiel, vai ter muita coisa que você vai ficar sem entender. E é bom que você leia Apocalipse por último. Eu já li o livro de Apocalipse, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não sabia dessas informações. E eu já li o livro de Apocalipse mais de uma vez, mas confesso que nem tudo que eu li eu entendi. E apesar de eu entender muita coisa na Bíblia, o livro de Apocalipse é meio, vamos dizer, complicado de entender, porque há muitas questões de pontos de vista teológicos. E a gente não deve tanto se apegar nisso, a gente deve se apegar o que eu posso fazer hoje para ser uma boa serva do Senhor, para viver em Cristo Jesus, como eu posso viver hoje em Jesus, sabe? E os outros livros falam muito mais sobre essas questões. Por exemplo, o livro de Tiago é um exemplo bom sobre isso. E é isso, gente. É bom que a gente leia toda a Bíblia. Aí eu queria compartilhar com vocês essa dica que eu recebi, essa informação. E ó, aí eu fecho aqui, tá vendo? Fica direitinho. Não chega a atrapalhar minha Bíblia. Inclusive, eu adicionei uma página, eu falei que eu não ia fazer mais isso, acabei fazendo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, rapidinho, só a página que eu adicionei, eu não vou ler o que está escrito nela. Eu posso fazer isso em outro momento. Ó, aqui foi no livro de Lucas, sobre a parábola. Aí o capítulo 15, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Aí eu fiz um estudo sobre isso e colei uma folha. Graças a Deus ficou direitinho. E eu peguei uma folha bem fininha, escrevi com lapiseira para não ficar agressivo aqui na página, tipo quando eu virar assim, ó, não me atrapalhar. Tá vendo?
eu considerei essa questão. Aí eu fiz desse jeito. Essa página aqui tá fixada, ela não sai. Essa daqui já tá fixada mesmo. Já no livro de Tiago, eu fixei de um jeito diferente. Que aqui já tem espaço, mas aí eu quis colocar. Eu já coloquei com um post-it que eu tenho aqui. Ele sai. Se eu quiser, ele sai. Só que aí eu coloquei aqui eu já usei caneta para escrever. Mas essa página também é bem fininha. Ó, aí dá para escrever mais coisa. Aí aproveitei e colei outro post-it aqui. E aqui a mesma coisa. Eu coloquei aqui, mas se eu quiser, essas páginas saem. Aí eu tô fazendo uma experiência para ver como é que eu vou... Por que eu fiz isso? Porque essa Bíblia aqui, ela tem espaço para anotação, mas no livro de Tiago, ela não me deu espaço para fazer notas. Ó, ela já vai para o livro de Pedro. Apesar de ter esse espaço aqui, eu não consigo fazer a anotação de Tiago aqui e fazer, sabe, e ficar indo e voltando. Aí eu prefiro anotar direto aqui. Tem só esse espacinho aqui no final. Eu posso colar um papelzinho aqui e ficar abrindo e fechando, mas aí isso meio que me atrapalha. Aí eu prefiro girar a página. Girar a página. Aí eu não deixo de ler o texto, tá vendo? Não chega a me atrapalhar. Ainda mais que eu coloquei desse jeito assim, cortadinho, aí fica mais fácil. E aqui eu fiz a mesma coisa, só que aqui eu só botei um, porque já tinha papelzinho aqui, ó. Já tinha papelzinho aqui. Aí esse aqui eu só botei um. Espero que seja o suficiente, que eu tô fazendo estudo, né? No livro de Tiago. E sempre com esse olhar direcionado para uma aplicação pessoal, sabe? Essa Bíblia aqui eu tô usando para um estudo com direcionamento na minha vida pessoal, aplicação pessoal. Como eu posso colocar na minha vida, na prática, tudo que eu tô aprendendo na Bíblia. Aí, essa Bíblia eu tô usando desse jeito. Depois eu vou separar uma Bíblia só para estudo mesmo, só para fazer estudo de um modo diferente, né? Eu já tinha uma Bíblia assim, só que eu acabei misturando coisa pessoal com estudo e ficou meio bagunçado, e hoje eu vejo isso. Aí eu já vou separar uma Bíblia só para anotar estudos bíblicos, só para fazer direcionado para estudos. E essa daqui é direcionada para devocional. Eu não anoto estudo nela. Quando eu quero anotar algum estudo, eu anoto separado. Eu não trago para cá estudos, eu anoto só focado em devocional. Mas é isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês esse meu estudo a mais. E que Deus nos abençoe e fiquem todos com Deus.